Ok, vamos lá. Quando a gente pensa em emergências médicas, poucas coisas são tão traiçoeiras, tão perigosas, quanto uma lesão que simplesmente não dá para ver. E é exatamente disso que vamos tratar aqui, o trauma abdominal. É, basicamente, uma corrida contra o tempo que acontece do lado de dentro do corpo. Essa frase aqui, que vem direto dos especialistas em trauma, é o motivo de estarmos analisando isso tão a fundo. Ela resume tudo, né? O maior perigo pode ser aquele que ninguém está vendo. E entender isso pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? É o grande desafio que as equipes de emergência enfrentam no meio do caos de um trauma grave. E a resposta para essa pergunta nos leva por uma jornada de detecção, de tecnologia e de decisões que são tomadas em questão de segundos. Então, tudo começa aqui, com um problema central. Pensa no abdômen como se fosse uma caixa preta. Por fora, pode não ter nenhum arranhão, nada, mas por dentro, uma hemorragia que pode ser fatal pode estar acontecendo naquele exato momento. Aqui a gente vê bem o caminho para o desastre. Primeiro vem a lesão, que leva a um sangramento interno. Se esse sangramento não for controlado, o resultado é o choque hemorrágico, que é quando o corpo entra em colapso por falta de sangue. Essa é a principal causa de morte evitável em traumas. E o abdômen é o grande suspeito, porque é muito, mas muito difícil de diagnosticar rápido. Vamos imaginar a cena. O paciente chega na sala de emergência. Antes de qualquer máquina, de qualquer tecnologia super avançada, a investigação começa ali, com as mãos e os olhos da equipe médica. É o primeiro passo, e um passo crucial para abrir essa caixa preta. É um processo super metódico, sabe? Primeiro, tem que expor o paciente por completo. Depois, identificar os sinais de choque, tipo pele fria, pulso acelerado. Em seguida, vem a palpação para procurar dor, que pode indicar uma inflamação perigosa ali no revestimento do abdômen. E, por fim, a observação de pistas visuais, sabe? Marcas de cinto de segurança, por exemplo, que já sugerem uma lesão grave por baixo. A partir do momento que a equipe suspeita que tem algo errado, eles viram detetives. O exame físico levanta a suspeita, mas é a tecnologia que vai confirmar. Agora é a hora de usar ferramentas que conseguem enxergar o que o olho humano não vê. E a escolha da ferramenta certa depende totalmente da estabilidade do paciente. Se a pessoa está instável, a prioridade é a velocidade. Aí entra o exame FAST, feito ali mesmo do lado do leito para dar uma resposta rápida. Agora, se o paciente está estável, a prioridade é o detalhe. E aí, a tomografia computadorizada pode dar um mapa completo da lesão. O FAST é simplesmente genial na sua simplicidade. Pensa nele como um sonar médico. Em poucos minutos, ele consegue dizer para a equipe se tem sangue acumulado no abdômen. Ele não vai dizer qual órgão está sangrando, mas responde a pergunta mais importante naquele momento para um paciente instável. A gente precisa correr para a cirurgia agora ou não? Beleza, com um diagnóstico em mãos, a equipe chega numa encruzilhada. E nem sempre o caminho é a cirurgia imediata. Às vezes, acredite, a melhor abordagem é observar e esperar. Aqui dá para ver exatamente como essa decisão é tomada. Para o baço, que é o órgão mais machucado nesse tipo de trauma, existe um checklist bem rigoroso. Só se o paciente estiver estável, sem nenhum sinal de inflamação abdominal e com uma lesão considerada de baixo grau, é que a equipe pode escolher essa abordagem de só observar, evitando uma cirurgia. E essa abordagem não é só para o baço, não. Até para lesões no fígado, o tratamento conservador é uma opção real. Isso mostra o quão sofisticado o cuidado no trauma se tornou. Não é só sobre operar, mas sim sobre operar quando é absolutamente necessário. Agora vamos dar um passo para trás por um segundo. Enquanto tudo isso está acontecendo, o exame, os exames de imagem, as decisões, existe uma outra batalha rolando em paralelo. É a batalha contra o choque. É uma corrida para repor o que está sendo perdido. A corrida começa aqui. Na classe I, o corpo ainda está dando conta do recado. Ele está compensando. A perda de sangue é pequena, tipo quando a gente doa sangue. Os sinais vitais continuam normais. Na maioria das vezes, o corpo consegue lidar com isso sozinho. Já na classe 2, o corpo começa a mostrar sinais de que está lutando. O coração acelera, a respiração fica mais rápida. Nesse ponto, a equipe já começa a repor o volume perdido com fluidos na veia, os chamados cristalóides, para ajudar o corpo a manter a pressão arterial. Agora, a classe 3 é onde a coisa fica feia de verdade. A pressão arterial cai, o estado mental do paciente pode ficar confuso. Só soro na veia não adianta mais. Chegou a hora de repor sangue com transfusões. E aqui, aqui é a emergência máxima. O paciente está à beira de um colapso total. O pulso fica fraquinho, a pele gelada,
A única chance de sobrevivência é uma cirurgia imediata e um protocolo de transfusão maciça para devolver o sangue para o corpo o mais rápido possível. E nessa batalha para restaurar o volume, esse aqui é o fluido preferido. O Ringer lactato é melhor que o soro fisiológico comum, porque a composição dele é mais parecida com a do nosso sangue. E isso ajuda a evitar um desequilíbrio de ácido perigoso no corpo quando se está repondo grandes volumes. Para os casos mais graves, existe um plano de batalha bem definido, o protocolo de transfusão maciça. A lógica aqui é fundamental. Não adianta só repor as células vermelhas do sangue, tem que repor tudo numa proporção balanceada: hemácias, plasma e plaquetas. A ideia é restaurar não só o volume, mas também a capacidade do próprio corpo de estancar o sangramento. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. O trauma abdominal nos força a encarar essa dualidade. A lesão que a gente vê pode ser horrível, claro, mas é a hemorragia invisível, aquela corrida silenciosa contra o choque, que muitas vezes é o verdadeiro inimigo.